Alô galera, destaque pré-vestibulares e concursos, projeto online que traz para ti dicas importantes para a redação Enem 2019. Eu, seu parceiro fiel, professor Guilherme Lemos da disciplina de Atualidades. Quero trabalhar com vocês um tema que por 4 anos consecutivos bateu na trave, mas que eu ainda acredito, sou que nem torcedor do Atlético Mineiro. Eu acredito que esse tema ainda possa aparecer na prova do Enem. A questão da mobilidade urbana no Brasil e, como fato da atualidade e que torna esse tema ainda mais forte, projeto de lei 3267 de 2019, que é o projeto de trânsito do governo federal. Bom, são 20 alterações no Código de Trânsito Brasileiro, legislação dura aprovada lá na década de 90, para ser exato, 1997. Quais são as 4 alterações principais? A primeira, eliminar testes de substâncias químicas em motoristas profissionais. A segunda, aumentar a pontuação máxima na carteira de motorista. A terceira, retirar radares das rodovias. E a quarta, extinguir a multa pela ausência da cadeirinha de criança, substituindo por uma advertência por escrito. Quem é favorável diz que essas mudanças vão combater a indústria da multa, enquanto que quem é contra diz que com certeza vai haver um incremento, o aumento do número de acidentes com vítimas fatais. Ok? Eu queria especificar algumas outras mudanças. Por exemplo, prazo de validade de uma CNH, prazo de validade da carteira de motorista, 5 anos, quer aumentar para 10. Necessidade de reciclagem para motoristas profissionais, atualmente 14 pontos, 2 infrações gravíssimas, camarada já vai para reciclagem, devem aumentar para 30 pontos. Prazo de validade da carteira de motorista para aqueles que têm mais de 65 anos, pessoas idosas, lembrando que não está em conformidade com o Estatuto do Idoso, que considera a pessoa idosa a partir dos 60 anos. Aqui, a partir dos 66, você tem um prazo de validade aí de 2 anos e meio, 3 anos, seria aumentado para 5 anos. A multa pela ausência da cadeirinha de criança seria extinta para uma advertência por escrito. E faróis de rodagem diurna não mais acionados pelo motorista, porque os veículos já sairiam de fábrica com esses faróis de rodagem diurna acionados a partir do momento que é dada a partida nesse veículo. Bom, uma outra colocação que eu poderia fazer para vocês, a questão dos atestados médicos, a supressão aí das autoescolas, daqueles simuladores, enfim, existem muitas mudanças que vocês podem acompanhar. Meu foco aqui, obviamente, é trabalhar um pouquinho de mobilidade urbana contigo. E para isso, eu vou pegar uma legislação de 2012, que é a Lei 12.587, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Mobilidade urbana é um conceito fácil de definir. Todos os deslocamentos de pessoas e cargas no perímetro urbano, no espaço urbano, tá certo? Seria constituída aí a mobilidade urbana. Lembre-se que essa política nacional é obrigatória para os municípios com mais de 20 mil habitantes. E ela trouxe uma mudança importante, que foi a municipalização do trânsito. Além disso, ela exige que municípios realizem políticas públicas na tentativa de realizar a transição do transporte individual motorizado para o transporte público de massa e a transição do transporte motorizado para transportes ativos, transportes sustentáveis e saudáveis, ok? Vale a pena você ter algumas informações, como por exemplo, Denatran 2018, Frota Nacional de Veículos no Brasil. De acordo com o Denatran, nós temos 20 categorias de veículos no Brasil, pegando motocicleta, motoneta, carros, os automóveis, caminhões, ônibus, tratores, são 20 categorias de veículos no Brasil. Lá no final do ano 2000, turma, nós tínhamos 30 milhões de veículos no Brasil. No final de 2018, ou seja, em menos de 2 décadas, saltou de 30 milhões para 100 milhões de veículos. Houve aí um aumento de 232%. Levanta o braço e me pergunta, qual a categoria de veículo mais numerosa? Os automóveis.
55 milhões de automóveis no Brasil. Predominam. Categoria menos numerosa, os bondes elétricos. Temos apenas 42 unidades desse transporte tão charmoso. Isso revela a nossa extrema dependência em relação ao modal rodoviário, ok? Diferentemente dos mercados europeu e, obviamente, na Ásia ou mesmo nos Estados Unidos, quando a gente tem o modal ferroviário, o modal hidroviário sendo muito utilizado. No Brasil, a gente ainda não praticou com tanta elegância a intermodalidade. Tá bom? Leva isso em consideração, essa dependência. 62% das cargas no Brasil são transportadas de modal rodoviário. Então a gente vai pagar um preço caro por isso. Primeiro, o número de mortes. Hoje nós temos em torno aí de 36 mil mortes por ano só no trânsito brasileiro, né? Nós observamos aí uma alta letalidade com relação ao trânsito brasileiro. Outro dado importante é que no ambiente urbano, aquele que é responsável pela maior emissão de CO2, desse gás do efeito estufa, é justamente o setor de transportes. 40% das emissões de dióxido de carbono obviamente vem do setor de transportes. E uma coisa muito importante, um dado, creio eu, alarmante: 60% dos leitos hospitalares no Brasil estão ocupados por vítimas de acidentes de trânsito. Ou seja, se nós melhoramos a mobilidade urbana, a gente vai melhorar as condições gerais de saúde também. Acredito nessa máxima. Outra coisa pela qual eu gostaria que vocês atentassem é justamente aquela frase clichê, mas muito pertinente para a sua redação, que é a frase do urbanista e ex-prefeito de Bogotá, Henrique Peñalosa, quando ele diz que cidade inteligente não é aquela em que até o pobre anda de carro, mas aquela em que até o rico anda de ônibus. Então, mobilidade urbana tem que vir acompanhada, turma, da restrição à circulação de automóveis, principalmente nas áreas centrais das cidades. E para isso eu te dou 3 propostas de intervenção. Lembra dos pilares da Política Nacional de Mobilidade Urbana? Transição do TIM pelo TPM, transição do TM pelo TAR. Transporte individual motorizado para o transporte público de massa. Transporte motorizado para o transporte ativo. Como? Primeiro, implantação das zonas de emissão reduzida. Pesquisa. Foi fomentado agora em Lisboa, Portugal. A área central é mapeada, é feito um processo de zoneamento territorial. Eu tenho a criação, no caso específico de Lisboa, de 2 zonas. Na zona 2 não pode ingressar veículos com ano de fabricação anterior a 1996. E na zona 1, na área mais central, não pode transitar veículos com ano de fabricação anterior a 2000. Aí você pergunta, Gui, uma medida elitista, Guilherme, pelo fato de eu não possuir um veículo com ano de fabricação tão recente, não vou poder entrar no centro da cidade? É uma medida elitista. Para a Europa, não. Primeiro, porque você está restringindo o acesso de veículos às áreas centrais. Você, transeunte, cidadão, pode escolher outro modal de transporte para fazer seu deslocamento dentro do centro. Então, restrição aos automóveis, principalmente nas áreas centrais. Segundo, contribuir para o Acordo Climático de Paris, o nosso principal acordo do clima hoje, que substitui o fracassado Protocolo de Kyoto, lá da Conferência Geral das Partes número 3. Lembrando que o Acordo de Paris é a Conferência Geral das Partes número 21, tá bom? Que deu aí um limite ao aumento anormal da temperatura dos oceanos e da atmosfera terrestre em 2 graus até o final deste século. Na realidade, o limite é 1,5 graus, limite máximo 2 graus, tá bom? Além da criação do Fundo Verde. E, obviamente, vários países ratificaram esse acordo, 169 ao todo. Então, turma, o que é que eu te peço? Criação das zonas de emissões reduzidas. Zoneamento territorial para descobrir a vocação de cada bairro, a função de cada bairro e colocar ali os equipamentos que faltam, produzindo assim os chamados bairros multifuncionais e, obviamente, o fomento e incentivo ao transporte público de massa.
E aí você poderia pedir o bilhete único, você poderia pedir o binário, o equipamento urbano formado por uma ciclofaixa, uma faixa exclusiva para ônibus e 2 a 3 vias de trânsito aí para os automóveis, dando assim prioridade ao transporte público de massa, ao transporte ativo. Programa de compartilhamento de bicicletas, de veículos híbridos e elétricos. A palavra de ordem nessa redação sobre mobilidade urbana, mentaliza, é compartilhamento. Dá uma pesquisada em Vancouver, no Canadá, cidade esta que quer até 2020 se tornar a mais verde e com melhor mobilidade urbana do mundo. Isso é para ti, vem ser destaque. Isso, com muito carinho, é uma dica para que você galgue aquele resultado positivo, a tua tão sonhada aprovação. Cheiro grande, professor Guilherme Lemos, para ti. Até mais!